Boa noite. Acho que já dá pra dar boa noite. Passou das 6, boa noite. É, Cara, eu fico me perguntando quando que eu comecei a ser chorão assim, cara. Eu não era chorão, eu juro que eu não era chorão. Mas as situações da vida, eu acho que vai deixando a gente, não sei, a gente vê muita frieza no coração das pessoas, muita frieza. A gente toca em muitas pessoas e tem pessoas que simplesmente falam assim, não quero. Você prefere estar numa situação dificílima e dizem simplesmente não quero. E aquilo dói no nosso coração, porque a gente prova todos os dias de uma bondade. As crianças, lá com o pastor Marcos, não sei que vai ser o professor, pastor? É a irmã Flávia, já pode ir lá com a irmã Flávia. Achei que vai ser o pastor Bizu, de vez em quando eu sou professor. Agora sim. Vai, John. Não vai, John. Vai não? Show de bola. E a gente hoje vive uma frieza de coração tão grande, isso dói tanto. Dói mesmo. A gente vê pessoas que escolhem, eu não quero Jesus. Só que assim, não é apenas um eu não quero, até porque a gente não conhece 100% a realidade das pessoas que falam, eu não quero Jesus. Mas a gente prova todos os dias da bondade do Senhor. Então eu não consigo entender na totalidade o que a pessoa vive. A gente tem uma noção do que a pessoa vive, mas só quem vive na pele sabe o que é. Mas a gente vive a bondade do Senhor todos os dias e passa a ser um choque muito grande de informações, eu não quero Jesus. E aí quando a gente vê uma família e um casal vindo aqui na frente falando, eu quero Jesus, mexe muito com a gente. Porque a gente crê que Jesus ainda transforma. A gente vê que Jesus ainda salva, a gente vê que Jesus ainda liberta, a gente vê que Jesus tem poder para fazer ainda. É Ele que trabalha no coração das pessoas, sabe? Então, eu confesso que eu não era chorão, mas hoje em dia a gente vai se envolvendo tanto na vida das pessoas, de algumas pessoas, a gente vai vendo tantas e tantas realidades. O encontro com Deus, eu acho que é o lugar que eu mais choro na vida, assim, é o encontro com Deus. A gente vê algumas pessoas e conhece algumas realidades e a gente fala, não é possível que essa pessoa está vivendo isso daqui, essa realidade aqui. Então, a presença do Senhor ainda é algo que me choca muito. E é algo que, inclusive, eu amo muito no nosso pastor, porque ele também tem essa característica. Eu acho que ele é mais chorão que eu. Ele tem essa característica, sabe? Eu nunca mais vou me esquecer de certa vez que veio uma pessoa viciada em bebida aqui na frente, e é uma pessoa que vem sempre aqui, e ele pregando falou, irmãos, não vamos desprezar esse começo aqui. Não vamos desprezar esse começo aqui. A gente não sabe o que Deus está fazendo aqui. E aquilo me chocou muito, mais uma vez. Porque a gente cai na rotina, né? É mais um, Deus não, esse cara não quer nada. Nós não podemos desprezar o poder do Senhor. A gente não sabe o que Deus pode fazer, o poder que Ele tem. Não podemos limitar a ação do Espírito Santo. Então, assim, eu sou chorão, acho que é por convicção, igual eu falo que eu sou batista por convicção, eu sou chorão por convicção, sabe? Eu gosto de chorar, eu choro tem um motivo quando eu estou chorando, são situações que a gente vê, são lugares e desertos que Deus nos leva, e quando Ele nos toca é algo diferente, Glória a Deus. Eu queria um pouquinho falar com vocês sobre a vida de Saul e a vida de Davi. Eu queria que a gente desenvolvesse aqui. O nosso horário está um pouquinho avançado, então vou ser breve na minha palavra. A gente vai discorrer um pouquinho por 1 Samuel. Se você quiser fazer algumas anotações, você pode fazer. Eu não vou ler muitos versículos, mas vou fazer as citações para que, se você quiser anotar depois, você sinta-se à vontade, tá bom? Em 1 Samuel, capítulo 8, a gente vê o povo de Israel clamando por um rei, a gente vê o povo de Israel pedindo desesperadamente por um rei. As outras nações, eles tinham reis, né? E o povo de Israel também queria ter um rei. E Deus assim atende a sua oração. E aí no capítulo 9, a gente vê Deus orienta o profeta Samuel a ungir Saul como rei de Israel. E aí no capítulo 10, a gente vê
o rei Saul sendo ungido como rei. E aí no capítulo 13 e no versículo 14, acontece algo que é importantíssimo para a nossa história aqui. Eu quero que você preste bastante atenção. No capítulo 13 de 1 Samuel, no versículo 14, eu vou ler aqui com você. O que acontece? Saul, Deus se desagrada de Saul. Saul desobedece ao Senhor. E no versículo 13, ele diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. É o versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Vamos grava isso daqui. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então é aqui Deus desaprovando a ação de Saul. E já falando para Saul: Saul, a partir de agora, esquece. Eu já não quero mais você e eu vou buscar para mim um homem que me lhe agrada. E toda vez que a gente fala sobre Davi, um homem segundo um coração de Deus, a gente fala sobre esse versículo aqui. Porque quando o versículo fala: o Senhor vai buscar para si um homem que lhe agrada, um homem segundo o seu coração, alguém que tem a ver com os preceitos e os conceitos do Senhor, ele está falando de Davi. Então, todas as vezes que a gente cita, aquela palavra, Davi era um homem segundo o coração de Deus, a gente está citando esse versículo aqui, porque o Senhor já falou: Saul, a partir de agora, já não conto mais com você. E mais à frente ele vai falar isso novamente. Mas eu queria que você agora... E aí no capítulo 15, ele de fato rejeita Saul de vez, tá? Eu queria que você agora abrisse, eu queria ler com você Salmos capítulo 89, versículo 20. Salmos capítulo 89, versículo 20. Salmos capítulo 89, versículo 20. Se puder colocar ali, Lulu. Salmos capítulo 89, versículo 20. Foi? Show. Diz assim: então encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Então encontrei Davi, o meu servo. Tem uma outra versão, deixa eu ver aqui a minha versão. A minha versão dessa Bíblia é da mesma coisa. Tem uma outra versão que diz: escolhi o meu servo Davi para ser rei e ungir. Escolhi. Então vamos lá. Quem escolheu Davi? Quem? Então Deus escolheu a quem? Davi. Preste atenção nisso. Não foi Davi que escolheu a Deus. Deus escolheu a Davi. Eu vou repetir. Não foi Davi que escolheu a Deus. Deus escolheu a Davi. Davi não estava atrás de um trono, mas Deus estava atrás de um rei. Preste atenção. Eu e você, nós não escolhemos Deus, Deus nos escolheu. Eu e você, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos atraídos pela presença do Senhor. Se hoje o Douglas deixou Itaguaí City lá, tão distante, Pastor Max e Irmã Rose também, né? Tão distante, para estar aqui, é porque eles foram atraídos pela presença do Senhor. Não é que apenas eles escolheram estar aqui, mas o Senhor escolheu. Eu vou mais profundo. Obrigado, Iris. O Senhor já sabia que a Igreja Batista Central de Bangu precisaria de um pastor igual o pastor Maguinho. Deus escolheu o pastor Magson para estar conosco. Deus escolheu você para fazer parte dessa família chamada IBCB. Deus te escolheu. Apesar de toda essa formalidade da gente... vocês vieram aqui agora à frente, tiveram essa sabatina. Cara, tá tranquilo hoje em dia. Na minha época, cara,
eu me batizei em 2004. Cara, em 2004 a gente tinha que ficar aqui em cima, tinha que aprender grego, hebraico. Eu lembro que a minha pergunta foi: o que é batismo? Aí eu, não, mas quem grego quer o quê? Momar. Aí, não, o que é batismo? Não, é imersão e tal. Tu tinha que entender do que... Cara, hoje em dia, pô, o pastor Maxson facilita e eu glorifico o Senhor por isso, sabe? É algo protocolar, né? Mas antigamente o negócio era sério. Tu ficava nervoso, tu estudava tudo. Quem viveu essa época viveu, era tenso do batismo. Mas a gente tem essas situações de nós nos batizarmos, nós, né, tomarmos essas decisões, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. E não foi Davi que foi atrás de um trono, não foi Davi que quis um status. O Senhor, a palavra diz, encontrei, significa que ele procurou, ele encontrou o meu servo. Aqui na minha versão, eu escolhi o meu servo, eu escolhi o meu servo Davi. Ele escolheu Davi para reinar. Existe algo preparado para mim e para você que só cabe o meu e o teu nome. Só cabe Felipe, não cabe outra pessoa. Só cabe a Joyce. Amém, Joyce? Só cabe o teu nome, né, Joyce? Pode ser o tempo que for, né, Joyce? É o teu nome. Só cabe o meu e o teu nome. Existe algo que é preparado para mim e para você e não é para mais ninguém. Não é para mais ninguém. O Senhor, Ele nos escolhe. Nós precisamos entender isso, porque isso muda a ótica de tudo. A gente sai de uma posição de pobre coitados, a gente sai de uma posição de talvez eu sou obra do acaso, para Deus me escolheu. O Senhor me escolheu. Eu saio de uma posição de pobre coitado, de talvez o Senhor não quer nada comigo, o meu futuro é obra do acaso, eu não sei o que vai acontecer, já era, eu não tenho futuro, eu não tenho destino. E aí a gente descobre que o Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso, me escolheu. Ele te escolheu. Ele nos escolheu. Amém? É Deus quem nos acha. É Deus quem nos acha. Eu queria que você abrisse, e aí se a Lohana puder abrir também pra gente, colocar aqui pra gente, Atos capítulo 13, versículo 21. Eu tô acabando, prometo. Atos capítulo 13, versículo 21. Diz assim: então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou quanto tempo, gente? Quanto tempo ele reinou? 40 anos. Saul reinou 40 anos. Só que eu comecei a pesquisar aqui, esse capítulo 13 aqui, ele foi meio tenso, a nível de estudo, assim, para eu conseguir entender. Mas eu consegui entender o capítulo 13 de 1 Samuel. Porque o que acontece? Saul, ele reinou 40 anos. Só que esse versículo 14 de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, é o Senhor rejeitando a Saul. Então ele reinou 40 anos, mas aproximadamente no segundo ano do seu reinado, Deus o rejeitou. Então ele reinou quanto tempo? E a partir do segundo ano, aproximadamente, Deus o rejeitou. Ele ficou quanto tempo no reinado? Depois disso, só fazer a conta aí, gente. 38. Ele ficou aproximadamente 38 anos num reinado no qual Deus não estava. Ele ficou aproximadamente 38 anos em um reinado que o Senhor não estava. Deus permitiu que Saul ficasse 38 anos num reinado que o Senhor já não aprovava mais. O que eu quero dizer com isso? Eu até anotei aqui, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Tem um ditado que diz sobre isso. Nem tudo que parece ser é. Nem tudo que parece ser é. Nem tudo que está dando certo tem a mão do Senhor. Nem tudo que a gente consegue ver que, tá bombando, o Senhor está aprovando. A gente vê aqui Saul tendo um reinado de 40 anos. Eu até vi que tem algumas outras bíblias, outras versões que ele teve o reinado de 42 anos, mas é algo aproximado.
Mas logo no seu segundo ano ele desobedeceu. E logo no seu segundo ano ele foi reprovado pelo Senhor. E isso mexe muito comigo, porque eu e você fomos escolhidos pelo Senhor. Assim como Saul foi escolhido pelo Senhor para ser rei do povo. Mas a partir do segundo ano ele foi rejeitado pelo Senhor. Mas ele continuou no seu mandato. Por 38 anos. Existem coisas que, apesar de estar dando certo da nossa vida, nós precisamos deixar. Existem coisas na minha e na sua vida que pode estar faturando muito, mas o Senhor já não aprova há muito tempo. Existem coisas que são lícitas e existem coisas que são ilícitas. Aquilo que é ilícito talvez fica mais claro, né? Da gente conseguir entender. Mas existem coisas que são lícitas. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de Noé. Eu fico pensando em Noé, quando ele faz aquela linda arca, e todo mundo chamando ele de doido. Você é doido, Noé. Noé, você é doido, Noé. Que chuva o quê, cara? Para que isso tudo tão grande? E aí Noé com a sua família, eu acredito que nem sua família dava tanta credibilidade a Noé. Até que a chuva vem, o dilúvio acontece, e depois a chuva ela se vai. E aí eu fico pensando, Noé, depois que a chuva se vai, os animais saem da arca, e Noé falando assim, e aí Deus, e agora? Deus, cara, pode queimar isso daí. Não, como assim? E demorei anos para construir isso daqui. Isso daqui é o trabalho da minha vida. Mas agora já não presta mais. Vamos para a próxima fase. Porque existem coisas que é para um determinado propósito. E depois que aquele propósito acaba, a gente precisa largar. Acabou. Já não serve mais para a gente. Não serve mais para mim, não serve mais para você. Acabou. Deus já não aprova mais. E tem gente com a arca de Noé dentro de casa falando, ó, foi eu que fiz, ó. E o Senhor já não está mais naquilo. O Senhor já falou, eu não estou mais nisso. Ó, já deu. Já foi. Foi para aquele tempo lá, ó. Bênção, ó. Pô, os macacos estão top, ó. Girafa, pô, esquece. Elefante estão voando. Caraca, os animais estão bombando na terra. Mas já foi, não é? Destrói isso daí, vende. Abre uma madeireira aí, não sei. Sei lá, faz alguma coisa. Mas isso daqui já não presta. Mas a gente tem uma leve mania de querer glórias e querer situações que já não cabem mais no nosso tempo, não cabe mais para aquela estação da nossa vida. Então, a gente precisa interpretar e falar, Espírito Santo, o que é para essa estação e o que já não é mais para essa estação. O que o Senhor já tem se desagradado daquilo que eu estou fazendo. E eu posso falar de ministérios, eu posso falar de tantas e tantas e tantas coisas. E aquilo que o Senhor não está mais, passa a gerar morte. Aonde o Senhor está, gera vida. Aonde o Senhor não está, acabou a vida. Acabou a vida. Ele é a vida. Se Ele já não está mais, acabou. E a gente pode falar de qualquer coisa, de ministério, a gente pode falar de tudo, coisas dentro da igreja ou coisas fora da igreja. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, debaixo do sol. Há um tempo determinado para todas as coisas. E todas as vezes que a gente perde o tempo, o time, aquilo passa a gerar morte. E aí você vê, às vezes, pastores sofrendo porque não entenderam o time. Meu irmão, já deu. Líderes que estão se apegando a coisas que já não dá mais. Isso ficou para trás. Pessoas que estão em situações que já não devem mais. Relacionamentos que já foram, já passaram. E a gente ainda continua se apegando, sabe? Situações que já não cabem mais para a nossa vida, para essa estação que o Senhor tem derramado para nós. Você já falou, acabou. Acabou. Aquilo que ficou, ficou. Eis aqui, nova todas as coisas. E ele ficou 38 anos vivendo com a desaprovação do Senhor. E eu falo, Senhor, as coisas que eu estou fazendo, Pai, o Senhor tem se agradado daquilo que eu estou fazendo? Porque por mais que pareça ser certo aquilo que a gente está fazendo, eu devo fazer nesse momento? Estava lendo hoje de manhã a carta Atos dos Apóstolos. E aí eu acho que é Atos capítulo 16 ou capítulo 17, que diz que apóstolo Paulo ele foi impedido pelo Espírito Santo de entrar na Ásia. Como assim?
ele iria pregar o evangelho, ele não iria fazer baderna, ele não iria pregar falsos deuses. E aí o versículo diz, e ele não foi impedido uma vez não, ele foi impedido 2 vezes de entrar na Ásia. Eu falei, como assim? Nem tudo que parece ser certo significa que eu devo fazer. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Como assim? Eu vou pregar o evangelho, eu não devo ir? Paulo, você não vai. Agora você não vai. Porque eu tenho um propósito com você. Eu quero que você vá para outro lugar. Então, nós precisamos ouvir a presença do Espírito Santo. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Caramba, meu horário está avançado. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Deixa eu ver. 2 Samuel, isso. Consegue colocar pra gente? Show, Lolo colocou ali. Davi tinha quantos anos, gente? 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante quantos anos? 40, igual a Saul. Mas Davi tinha quantos anos? Volta lá, Lolo. Isso, Davi tinha quantos anos? Tá, beleza. Aqui tem algo importante. Tá, Davi tinha 30 anos. Quando começou a reinar. Mas quando Saul foi rejeitado por Deus, foi no ano 2º, correto? Então significa que Davi, ele não era vivo quando Saul foi rejeitado por Deus. É isso mesmo? A matemática é essa mesmo? Porque, vamos lá, vamos de novo. Tem um gap aí de 8 anos, né? Porque Saul foi rejeitado no 2º ano do mandato, e aí reinou mais 38 anos. Mas Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Então, quando Saul foi rejeitado por Deus, Davi não tinha nascido. E aí, quando a gente vai para aquele versículo de Salmos, capítulo 89, eu escolhi, ele passa a ter muito mais sentido. Porque ele escolheu, não foi no ventre da mãe, não. Davi não tinha nem sido concebido no ventre da mãe dele. Você está entendendo? Que Davi foi escolhido antes de ser concebido na barriga da mãe. Deus falou, tem um cara que vai nascer daqui a pouco aí. Ele vai nascer daqui a pouco. E ele vai reinar Israel. O nome desse cara vai ser Davi. Olha a profundidade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Do Todo-Poderoso. Então aqui, a gente está entendendo que antes de Davi nascer, ele já tinha um plano na vida de Davi. Ele já tinha um plano na vida de Israel. Irmão, se eu e você não cremos que o Todo-Poderoso é o dono da nossa história, você crê na palavra do Senhor? Ele está cuidando da minha e da tua história. Não é que a Bíblia até fala, né? Que no ventre da nossa mãe, ele... Como é que é o versículo? Me ajuda aí, Débora, você que é boa de versículo. Tem um negócio assim. Tem um negócio assim. Que no ventre da nossa mãe, ele já tinha planos pra gente. Foi Jeremias, né? Salmo 139, 16, que diz o que, Adriano? Cara, esse versículo aí. Antes de qualquer deles existir, Deus já tinha um plano na vida de Davi. Antes de Davi ser concebido, Deus já tinha um plano na vida de Davi. E é muito lindo a gente saber disso. Que o Todo-Poderoso tem um plano na minha e na tua vida. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Você nasceu porque Deus te escolheu. Você pode falar para quem está do lado, atrás, na frente. Você nasceu porque Deus te escolheu. Fala com fé, com força. Você nasceu porque Deus te escolheu. Tem uma irmã que eu acho que ela é visitante, eu não sei, mas alguém pode falar para ela, por favor, que ela nasceu porque Deus escolheu ela? Você nasceu porque Deus te escolheu. Cara, foi porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Adriano, você consegue cantar um louvor aqui pra gente, cara? Só pra gente terminar, pra parecer que vai terminar. Deus nos escolheu.
Deus nos escolheu. E nós não temos noção. Qual é o nome do pai do Cristiano? Seu Jarbas, eu quero falar algo para o senhor. O senhor ainda tem lenha para queimar, seu Jarbas. Deus ainda quer usar muito a vida do senhor. Deus ainda quer usar muito a vida do senhor. Porque Ele tem um plano na minha vida e na tua vida também, seu Jarbas. É só o começo da trajetória. Vamos andar junto, a gente vai viver muito milagre ainda, seu Jarbas. A gente vai chorar muito de alegria ainda, seu Jarbas. Porque Ele escreveu a minha e a tua história. Ele escreveu a minha e a tua história. Então nada está perdido, porque Ele escreveu a minha e a tua história. Talvez a gente esteja vivendo um hiato da nossa vida, talvez um parêntese da nossa vida, mas esse momento da nossa vida, ele não pode simbolizar o todo, porque antes de eu ser concebido, assim como Davi, ele já tinha a nossa história na palma da sua mão. Já estava tudo certo, só eu e você que não sabíamos, e eu estou te falando agora, que já estava tudo certo, e você precisa crer nessa palavra em nome de Jesus. Você não é obra do acaso. A tua vida ela não vai dar errado, porque o Senhor, se você entregar a sua vida para Jesus, se você viver em obediência ao Senhor, os planos do Senhor vão se cumprir na sua vida. Se você não se entregar a Jesus, aquilo que aconteceu com o rei Saul vai acontecer com você. O seu casamento, aquela coisa linda, sabe? O Senhor abençoou, sabe? O pastor fez o seu casamento, coisa linda. Daqui a pouco Deus vai olhar e vai falar: não aprovo mais. Não estou nesse negócio aí. E não quero isso. Ou você se endireita ou não estou mais nisso. Assim como ele fez com Saul. Tu está criando teu filho, não estou do jeito que tu está criando teu filho, eu não estou gostando, não estou nisso daí. Não quero, desse jeito eu não quero. Aí tu está no trabalho, teu trabalho eu que te dei. Mas não estou gostando da forma que você está lidando no trabalho. Não estou mais nisso. Aí começa o vento. Não estou mais nisso, não estou. Então, se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor, em obediência ao Senhor, vamos, sim, viver momentos tortuosos. Porque Davi só viveu o que viveu porque ele estava posicionado em obediência ao Senhor. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu vou ter que terminar aqui agora. Mas eu preciso te dizer que Deus não... Você nasceu porque Deus te escolheu. Eu vim aqui talvez só para dizer isso hoje. Você nasceu porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. E nós precisamos crer nisso. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. E é muito bom saber disso, que na segunda-feira Ele não perdeu o controle. E na terça-feira Ele não perdeu o controle. Na quarta-feira, Ele não perdeu o controle. Nem na quinta e nem na sexta. Ele não perdeu o controle. Felipe, a doença chegou. Ele não perdeu o controle. E o desemprego? Ele não perdeu o controle. Poxa, Felipe, aconteceu algo muito grave na minha história. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Você veio aqui hoje para ouvir essa palavra. Ele não perdeu o controle. O meu casamento está muito difícil. Ele não perdeu o controle. Felipe, eu estou passando por uma situação que só o Senhor sabe. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu. Antes de você ser concebido, já estava tudo aqui. Ele não perdeu o controle. A minha e a tua vida está nas mãos do Altíssimo. Está nas mãos do Altíssimo. Você pode fechar teus olhos para a gente orar? Feche teus olhos, nós vamos fazer a nossa oração. Mas antes eu queria que você fizesse a tua oração falando: Pai, eu estou em tuas mãos. Pai, eu estou em tuas mãos, eu não sou obra do acaso. A gente precisa às vezes dizer isso para nós mesmos. Eu confio em Ti. O Senhor é o Deus da minha história. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus da minha família. É o Senhor o Deus da minha história. Nós precisamos dizer isso para nós mesmos às vezes. Às vezes a gente não crê que o Senhor não perdeu o controle. Parece que eu e você temos o controle no nosso braço. Parece que o nosso patrão tem o controle da nossa vida. Parece que a doença dos nossos filhos tem o controle da nossa vida.
Parece que os problemas têm controle da nossa vida. E aí a gente precisa dizer para nós mesmos: Pai, o Senhor continua no controle. Você pode dizer isso? O Senhor continua no controle. O Senhor continua no controle. Nada saiu do seu controle. A pandemia não saiu do controle do Senhor. Mas houveram desgraças, mortes. Não saiu do controle do Senhor. Não saiu do controle do Senhor. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele já sabia. Sim. Pai, nessa noite nós te adoramos. Obrigado pela palavra revelada, obrigado pelo culto aqui. Que o Senhor continue sendo engrandecido nesse lugar e que a gente saia um pouquinho mais cheio da Tua presença e mais parecidos com o Senhor. Que não haja dúvida, Pai, de quem é o Senhor e de quem nós somos diante do Senhor. Pai, traga em nós uma maturidade para nós não cambalearmos para os lados, Pai. Pai, firma os nossos pés na rocha que é o Senhor. Firma o nosso coração no Senhor, Pai, para que possamos lembrar todos os dias que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor nos escolheu, assim como o Senhor fez com Davi. Pai, firma os nossos pés, firma as nossas pernas, firma os nossos braços para viver os milagres, para viver o extraordinário com o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz oração silenciosa. Estamos com o culto encerrado.